A polícia encontra 4 pequenos corpos numa casa nos arredores da cidade mexicana de Los Mochis. A mãe, única inquilina oficial da casa, desapareceu sem deixar rastro. Nenhum dos vizinhos sequer suspeitava que a casa na rua Ignacio Allende escondia um segredo tão terrível. Na noite de 20 de novembro de 2022, 2 oficiais da Polícia Municipal chegaram atendendo a uma chamada numa casa no endereço Rua Ignacio Allende, número 47. A queixa veio dos vizinhos sobre um cheiro estranho e ruído constante vindo do prédio que estava vazio há várias semanas. No local, os policiais encontraram uma porta trancada, mas com o acordo do proprietário da casa, arrombaram-na. Lá dentro, entre entulho de construção e roupas espalhadas, os oficiais descobriram 4 embrulhos idênticos cuidadosamente dobrados. Eles estavam no fundo do quarto, cobertos por tábuas velhas e gesso. No protocolo oficial, a polícia observou que a inquilina, Alejandra Moreno, 30 anos, parou de responder ao proprietário do imóvel 2 semanas atrás. Nenhum dos vizinhos jamais viu pequenos moradores com ela, que os oficiais descobriram. O relatório policial descreve os detalhes minuciosamente. Cada um dos 4 embrulhos estava envolto numa folha desbotada pelo tempo com um desenho floral quase apagado. Os embrulhos estavam firmemente amarrados com corda. Por cima deles havia pedaços de gesso seco e tijolo quebrado, como se alguém os tivesse escondido às pressas, cobrindo-os com lixo. Na entrada, ao lado da soleira, havia calçados infantis pequenos de tamanhos diferentes cuidadosamente empilhados. Tênis gastos, sandálias que perderam a cor e chinelos domésticos cobertos de mofo. A cozinha parecia abandonada, louça suja, várias garrafas vazias e uma embalagem de comprimidos vencidos na mesa. Na receita constava o nome do médico, Dr. Ramírez, psiquiatra da Policlínica Municipal de Los Mochis. A investigação começou com vizinhos e círculo próximo de Alejandra Moreno. O primeiro que despertou suspeitas da polícia foi Carlos Rojas, 42 anos, faz tudo, que se instalou na casa vizinha 2 meses antes do incidente. Foi ele quem informou à polícia que ouvia gritos estranhos da casa de Alejandra durante várias semanas. Carlos afirmou que numa noite viu um carro se aproximar da casa, mas não conseguiu descrever a marca ou placa do veículo. O segundo suspeito foi Mário Salazar, 35 anos, músico desempregado, ex-companheiro de Alejandra. Os vizinhos contaram que o casal se separou cerca de 6 meses atrás, e Mário, por algum tempo, aparecia na casa com brigas barulhentas exigindo que o deixassem entrar novamente. A última vez que foi visto aqui foi 1 mês antes do desaparecimento de Alejandra. Carlos Rojas quase imediatamente se tornou o principal suspeito. A polícia estabeleceu vigilância em sua casa e solicitou gravações das câmeras de segurança da loja de materiais de construção mais próxima. As câmeras registraram como Carlos, durante 3 dias consecutivos, carregava e despejava no aterro local sacos grandes com restos de entulho de construção. Isso coincidiu com as conclusões preliminares dos peritos. Os embrulhos estavam cobertos com materiais similares. No entanto, os tamanhos dos sacos descartados, segundo o laudo pericial, não coincidiam com os tamanhos dos embrulhos encontrados na casa. Assim, a polícia não obteve evidências diretas do envolvimento de Carlos Rojas. A conclusão do perito médico legal mudou drasticamente o rumo da investigação. Segundo a análise preliminar dos restos mortais, um dos seres encontrados morreu pelo menos 4 meses antes dos outros. Esta circunstância excluía completamente a versão de um incidente simultâneo e obrigava os investigadores a reconsiderar completamente o quadro dos eventos. Os dados mostraram que, justamente naquela época, Alejandra era ativa nas redes sociais, ia trabalhar e visitava regularmente as lojas, o que foi confirmado por numerosas testemunhas. A investigação ganhou novo impulso, deixando para si investigação a necessidade de esclarecer os movimentos e círculo de Alejandra no período coincidente com a morte da primeira vítima encontrada na casa. A polícia imediatamente prestou atenção ao comportamento estranho de Carlos Rojas. Se ele regularmente levava entulho de construção para o aterro, por que sua própria casa não tinha sinais de reforma? A manhã de 21 de novembro começou para a polícia com verificação detalhada do estilo de vida de Carlos Rojas. Desde a descoberta na casa da Ignacio Allende,
A polícia o vigiava continuamente, registrando seus movimentos e contatos. Os investigadores conseguiram obter gravações do aterro sanitário nos arredores de Los Motes, onde Carlos vinha regularmente nas últimas semanas. Segundo os dados obtidos, Rojas levou 9 sacos pesando aproximadamente 6 quilogramas cada um em 2 semanas. Mas quando os investigadores decidiram examinar sua casa, ficou óbvio que Rojas não fazia nenhuma reforma em casa. Carlos foi convidado para interrogatório para esclarecimento de detalhes. O investigador lhe apresentou os recibos do aterro, exigindo explicações. Rojas parecia calmo e confiante. Ele explicou que ultimamente frequentemente fazia trabalhos extras em pequenas construções. Eu simplesmente jogava fora gesso velho que sobrava do trabalho. No entanto, quando o investigador pediu para fornecer contatos dos clientes ou quaisquer confirmações desses trabalhos, Rojas respondeu evasivamente. Eram tarefas pequenas, acordos verbais. As pessoas pagavam em dinheiro, não perguntava nomes. Os investigadores tentaram estabelecer pelo menos uma pessoa que pudesse confirmar as palavras de Carlos, mas sem sucesso. Nenhum dos vizinhos ou conhecidos viu que ele saía para algum trabalho extra. Pelo contrário, muitos o descreviam como não comunicativo e fechado. A pergunta de por que não jogava todo o lixo de uma vez, mas estendia o processo por vários dias, Carlos respondeu brevemente que os sacos eram pesados e inconvenientes para transporte. Um detalhe importante foi que Carlos não constava em nenhum dos registros oficiais de empreiteiros ou construtores. Além disso, vizinhos contaram à polícia que nunca ouviram ruído de construção na casa de Carlos. Batidas e sons estranhos que repetidamente incomodavam os moradores da rua vinham exclusivamente da casa de Alejandra Moreno. A vizinha em frente, Cecília Mendes, 56 anos, aposentada, confirmou. Na casa de Carlos, sempre fica quieto. Mas na de Alejandra, periodicamente alguém batia e fazia barulho à noite. Eu até me aproximei algumas vezes da porta dela, mas ninguém me abriu. O testemunho de Cecília foi confirmado por outros moradores da rua Ignácio Allende. A casa de Carlos, apesar da atividade suspeita do próprio morador, permanecia silenciosa e discreta. Apesar disso, a polícia decidiu verificar minuciosamente o gesso que Rojas levava para o aterro. A investigação levantou a hipótese de que justamente assim ele se livrava das evidências. A versão parecia convincente. Restos de gesso e reboco também cobriam os embrulhos encontrados na casa de Alejandra. O perito criminalista imediatamente coletou amostras do gesso do aterro, onde Carlos ia, e comparou com o que foi descoberto na casa de Moreno. Enquanto se realizava a verificação laboratorial, a polícia mantinha Rojas sob observação, sem apresentar acusações contra ele. No entanto, nem seu comportamento nem estilo de vida indicavam tentativas de fugir ou destruir quaisquer evidências adicionais. Pelo contrário, ele se comportava calmamente, quase demonstrativamente, evitando ações suspeitas. Em sua casa não foram encontradas nem ferramentas, nem traços de trabalhos de reforma, nem materiais adicionais que pudessem esclarecer as estranhas viagens ao aterro. Mais perto da noite de 21 de novembro chegaram os resultados do exame laboratorial do gesso. Os peritos rapidamente dissiparam as suspeitas da polícia. Segundo a conclusão oficial, a composição do gesso dos sacos descartados por Carlos Rojas diferia radicalmente do entulho de construção encontrado junto com os embrulhos na casa de Alejandra Moreno. Nas amostras do aterro havia impurezas específicas de origem industrial, completamente ausentes nos materiais que cobriam os restos mortais. A versão de que Carlos tentava ocultar o crime, se livrando do gesso no aterro, foi oficialmente encerrada pela investigação. Mesmo assim, a polícia não retirou completamente as suspeitas de Rojas. A ausência de álibi e comportamento estranho faziam considerá-lo uma testemunha importante, possivelmente escondendo mais informação do que estava disposto a informar no interrogatório. Carlos Rojas, por enquanto, permaneceu sob vigilância não oficial, embora formalmente as acusações contra ele tenham sido retiradas. No caso, surgiu uma lacuna estranha. Por que nenhum dos parentes de Alejandra Moreno se dirigiu à polícia, embora os pequenos moradores tenham desaparecido por vários meses? Depois que a investigação temporariamente retirou as acusações de Carlos Rojas, a atenção se voltou para o círculo de Alejandra Moreno. Na manhã de 23 de novembro,
O investigador convocou Paulina Moreno, 28 anos, irmã da mulher desaparecida. Paulina parecia agitada, mas imediatamente começou a colaborar ativamente com a investigação. Durante a conversa com a polícia, Paulina confirmou que nos últimos 2 anos praticamente não se comunicava pessoalmente com a irmã. Nós só nos correspondíamos por WhatsApp, explicou ela. Alejandra evitava encontros pessoais, sempre encontrava desculpas. Dizia que trabalhava, estava ocupada, pedia para não vir. Quando o investigador fez uma pergunta sobre os pequenos moradores, Paulina ficou visivelmente nervosa, mas depois respondeu claramente. Ela me disse que eles moram temporariamente com a avó. Eu acreditava nela. Alejandra disse que a avó é médica, que ela cuidaria melhor deles. O investigador verificou imediatamente a informação. Os resultados foram chocantes. A única avó que poderia corresponder a esta descrição, mãe da própria Alejandra e Paulina, morreu ainda em 2020. Paulina de jeito nenhum poderia não saber deste fato, e sua explicação parecia extremamente duvidosa. Investigação adicional mostrou que ainda em junho, agosto e outubro de 2022 aos serviços sociais de Los Motes, chegaram 3 denúncias anônimas sobre menores vivendo na casa da Ignacio Allende em condições inadequadas. No entanto, verificações das denúncias não foram realizadas nenhuma vez. As razões da ausência de reação dos serviços às solicitações permaneceram não esclarecidas. Durante interrogatório adicional, o investigador insistiu para que Paulina explicasse as contradições em seus depoimentos. Paulina negou categoricamente que intencionalmente encobria a irmã. Ela afirmou que Alejandra constantemente mudava os temas das conversas e evitava responder perguntas diretas sobre seus filhos, se referindo à ocupação e mal-estar. Como prova, ela forneceu correspondências do mensageiro, onde a irmã regularmente escrevia sobre a suposta vida normal dos pequenos moradores na casa da avó. No entanto, a polícia observou que as mensagens eram secas e breves, quase idênticas em conteúdo. Era óbvio que Alejandra intencionalmente se distanciava de Paulina e evitava quaisquer conversas detalhadas. Apesar disso, Paulina não duvidou da veracidade de suas palavras e nem tentou visitar a irmã pessoalmente ou pelo menos ligar para a polícia. Os investigadores começaram a trabalhar a versão do envolvimento de Paulina na tentativa de ocultar o desaparecimento dos pequenos moradores. Seu smartphone e computador foram voluntariamente fornecidos à polícia para análise. Peritos estudaram cuidadosamente as correspondências das irmãs, e-mail, histórico de chamadas e deslocamentos. Paulina não deixou a cidade nos períodos em que Alejandra parou de responder. Não foram encontradas quaisquer evidências indiretas que indicassem que Paulina ajudava a irmã a ocultar fatos sobre os pequenos moradores. A verificação mostrou. Paulina levava vida normal, trabalhava como gerente numa empresa de turismo no centro de Los Moches e praticamente não se comunicava com Alejandra além das mensagens no WhatsApp. As suspeitas em seu endereço foram retiradas. Mais perto do fim do dia, a polícia recebeu informação importante do departamento técnico. Peritos conseguiram estabelecer o tempo e lugar de envio da última mensagem de voz em nome dos pequenos moradores, que Paulina recebeu. Ela foi gravada em julho de 2022, vários meses antes dos restos mortais serem encontrados na casa de Alejandra. Os metadados do WhatsApp mostraram que a mensagem foi enviada de um endereço IP alheio, não relacionado nem com a casa da Ignacio Allende, nem com os telefones das irmãs Moreno. Os dados de voz eram autênticos, mas a fonte do envio permanecia desconhecida, o que complicou drasticamente a investigação. O fato do envio da mensagem de outro local enfatizava que alguém participava ativamente da ocultação da verdade sobre o paradeiro dos pequenos moradores. A polícia registrou oficialmente esta informação, decidindo investigar detalhadamente a origem do IP posteriormente. Alejandra Moreno continuava em busca. Sua irmã Paulina foi liberada após o interrogatório, mas permaneceu no campo de visão da investigação como possível testemunha. A investigação inesperadamente descobriu gravação da câmera de vigilância da loja Oxxo, localizada a apenas alguns passos da casa de Alejandra Moreno. Na lente apareceu Carlos Rojas na noite de 17 de novembro, apenas 3 dias antes da polícia entrar na casa da Ignacio Allende. Carlos Rojas, o vizinho que permanecia na sombra após retirada oficial das suspeitas,
novamente se encontrou no campo de visão da investigação. A gravação da câmera registrou claramente como por volta da meia-noite ele se aproxima a pé da casa de Moreno, segurando nas mãos um recipiente plástico de aproximadamente 30 por 40 centímetros. Carlos calmamente se dirigiu à casa. Olhou ao redor, como se certificando-se de que ninguém o via, e rapidamente desapareceu lá dentro. Ficou lá cerca de 15 minutos. Depois saiu já de mãos vazias e voltou para casa pelo mesmo caminho. O investigador solicitou o protocolo de inspeção da casa de Alejandra Moreno e o comparou com as gravações da câmera. No documento de busca, nenhum recipiente plástico similar foi registrado. Surgiu suposição lógica de que Carlos algo levou ou escondeu na casa pouco antes da chegada da polícia. Para novo interrogatório, Rojas veio voluntariamente e parecia confiante. O investigador imediatamente apresentou a gravação, ao que Carlos calmamente respondeu. Eu apenas levei ração para cães para ela. Ela pediu ajuda. Eu ajudei. O cachorro estava passando fome. Para confirmar suas palavras, ele apontou para o saco vazio de ração, realmente encontrado pela polícia na casa da Ignácio Allende. A marca e a embalagem coincidiam com a declaração de Carlos. Na tentativa de confirmar ou refutar suas palavras, a polícia novamente interrogou os vizinhos. Um deles, homem idoso chamado Juan Mendoza, 65 anos, confirmou que Alejandra realmente às vezes alimentava animais abandonados e Carlos anteriormente já a ajudava nisso. Outras testemunhas da visita noturna de Carlos não foram encontradas. A logística da verificação era simples. A loja Oxxo ficava apenas a 200 metros da casa de Moreno e Carlos chegava lá a pé. Suas palavras sobre simplesmente ajudar a mulher com animais pareciam lógicas, mas a polícia era obrigada a excluir outras versões. Apesar dos depoimentos dos vizinhos e coincidência dos detalhes, a polícia levantou nova hipótese. O investigador supôs que o recipiente poderia ser usado por Carlos para transportar restos mortais ou evidências. O próprio Rojas negava quaisquer acusações e repetia que apenas trouxe ração. O recipiente plástico que Carlos anteriormente usava foi voluntariamente entregue à polícia para a realização de análise criminalística. Peritos coletaram amostras da superfície interna para estabelecer se há ligação entre o recipiente e os restos mortais encontrados. Durante várias horas esperando os resultados, Carlos permaneceu na delegacia sob observação, mas sem acusações formais. Mais perto da noite, o laboratório apresentou os resultados da análise. Peritos encontraram dentro do recipiente traços de DNA de apenas uma pessoa, o próprio Carlos Rojas. Nenhum outro traço, especialmente de origem infantil, foi descoberto nas amostras. O recipiente se mostrou completamente limpo de traços dos pequenos moradores da casa de Moreno, confirmando as palavras de Carlos sobre seu verdadeiro destino. A versão de que o recipiente foi usado para transferir restos mortais foi definitivamente refutada, e a polícia foi obrigada a encerrá-la. Carlos Rojas novamente se encontrou fora das suspeitas diretas. Os investigadores reconheceram que seus depoimentos eram verdadeiros, porém continuaram a mantê-lo sob controle não oficial, já que alguns detalhes de seu comportamento permaneciam inexplicáveis. No contexto do encerramento da versão sobre o recipiente apareceu nova testemunha. Na noite do mesmo dia, a delegacia de polícia se apresentou voluntariamente à vizinha de Alejandra, mulher de meia-idade chamada Teresa Gutierrez, 48 anos, vendedora de frutas. Ela informou que na noite de 17 para 18 de novembro, justamente no momento em que a câmera registrou Carlos, viu perto da casa de Moreno um automóvel desconhecido. Teresa lembrou apenas parte da placa e marca do carro. Porém, isso foi suficiente para a polícia obter novo e importante direcionamento no caso do desaparecimento de Alejandra Moreno e seus pequenos moradores. Agora, a investigação se movia numa nova direção, e o testemunho de Teresa se tornava chave para a próxima etapa do trabalho policial. A investigação toma novo rumo. Os investigadores prendem Renato Padilha, novo namorado de Alejandra Moreno. O homem viveu vários meses com ela, mas afirmava que não sabia da existência dos pequenos moradores. Em 27 de novembro, a polícia prendeu Renato Padilha, 33 anos, sem local oficial de trabalho, sem antecedentes criminais.
Após conversa com a vizinha Teresa Gutierrez, os investigadores descobriram que justamente o automóvel de Padilla estava perto da casa de Alejandra na noite de 17 para 18 de novembro. Durante a prisão, o homem não ofereceu resistência e imediatamente concordou com o interrogatório. Durante o interrogatório, Padilla declarou que desde setembro de 2022, eles com Alejandra se mudaram para a nova casa, alugada em seu nome. Para confirmar suas palavras, ele apresentou o contrato de aluguel, onde realmente constava seu nome. Os investigadores se dirigiram aos vizinhos do novo local de moradia do casal, descobrindo que nenhum pequeno morador foi visto lá. Além disso, vizinhos informaram à polícia que na casa regularmente aconteciam festas barulhentas e bebedeiras de vários dias, das quais participavam Alejandra, Renato e pessoas desconhecidas. Sobre quaisquer pequenos moradores, nenhum dos vizinhos sequer suspeitava. Os investigadores perguntaram diretamente a Padilla por que ele nunca se interessou pelo destino dos pequenos moradores, sobre cuja existência estava informado. Padilla parecia sinceramente surpreso. Ele declarou aos investigadores: Alejandra disse que eles estão temporariamente na casa da avó. Eu confiava completamente nela e nunca fazia perguntas desnecessárias. Os policiais tentaram verificar suas palavras através da correspondência com Moreno. A análise das mensagens do WhatsApp mostrou detalhe incomum. Alejandra regularmente apagava mensagens relacionadas aos pequenos moradores, usando a função apagar para todos. A função tecnicamente existia desde 2018, então peritos confirmaram a realidade da situação. Na correspondência restavam apenas mensagens neutras de caráter doméstico, e quaisquer menções de nomes, idades ou outros detalhes eram imediatamente apagados. Assim, a versão de Padilla sobre desinformação parecia plausível, embora permanecesse estranha sua completa passividade e ausência de curiosidade. A investigação buscava qualquer possível motivo financeiro das ações do casal. Foi levantada a hipótese de que Padilla poderia receber seguro ou outra recompensa monetária após o desaparecimento dos pequenos moradores. No entanto, verificação policial mostrou que em nomes de Moreno ou Padilla não havia seguros, herança ou outros potenciais pagamentos registrados. O motivo monetário rapidamente perdeu a atualidade e foi encerrado como falso. Mas na noite de 27 de novembro, a perícia apresentou à investigação novo fato importante. A análise dos documentos para recebimento de auxílios sociais pagos a Alejandra para a manutenção dos pequenos moradores mostrou que nos últimos 3 meses, em vez da assinatura de Moreno, nas quitações constava a assinatura de Renato Padilla. Os pagamentos mensais constituíam cerca de 8.000 pesos mexicanos, quantia não enorme, mas perceptível para o desempregado Padilla. Os investigadores não podiam fazer conclusões inequívocas imediatamente. Padilla cometia fraude por vontade própria, ou Alejandra Moreno exercia pressão sobre ele, obrigando-o a assinar documentos em seu lugar. No interrogatório, Padilla afirmava que fazia isso a pedido de Alejandra, que frequentemente se queixava de mal-estar e pedia para ele resolver os papéis independentemente. Perícia de caligrafia confirmou seus depoimentos de que as assinaturas realmente pertenciam a ele. A polícia não tinha fundamentos suficientes para imediatamente acusar Padilla de cumplicidade. No entanto, o fato de seu envolvimento no recebimento de auxílios colocava em dúvida a sinceridade de seus depoimentos anteriores sobre completa desinformação em relação aos pequenos moradores. Permanecia aberta a questão do grau de seu envolvimento nos eventos ocorridos na casa de Alejandra Moreno. No centro das atenções, novamente se encontrou a irmã da desaparecida Alejandra Moreno, Paulina. Peritos finalmente descobriram de onde foi enviada a última mensagem de voz em nome dos pequenos moradores. O endereço IP levou a local inesperado. Na manhã de 30 de novembro, Paulina Moreno, 28 anos, irmã de Alejandra, foi novamente convocada para interrogatório. Apesar da verificação anterior, a polícia novamente se interessou por seu papel no caso. A esta altura, perícia técnica estabeleceu a origem exata do endereço IP, do qual em julho de 2022 foi enviada a última mensagem de voz dos pequenos moradores para Paulina. O endereço IP levou os investigadores a pequeno café internet, localizado aproximadamente a 5 quilômetros da casa da Ignacio Allende. Segundo dados logísticos,
Até o estabelecimento era possível chegar de ônibus número 2 em 12 minutos. A polícia solicitou gravações de videovigilância do café internet na data de envio da mensagem de voz. As câmeras registraram claramente pessoa encapuzada, escondendo o rosto, entrando lá dentro. Peritos conseguiram determinar aproximadamente a altura da visitante desconhecida, cerca de 168 centímetros. Os parâmetros não coincidiam nem com a altura de Alejandra Moreno, 171 centímetros, nem de Paulina, 160 centímetros. Esta circunstância imediatamente trouxe nova incerteza à investigação, mas a polícia continuou verificação de possível envolvimento de Paulina. No interrogatório repetido, Paulina parecia mais concentrada e confiante do que anteriormente. O investigador perguntou diretamente onde ela estava no dia de envio da última mensagem de voz que chegou ao seu telefone. Paulina imediatamente forneceu provas de seu álibi, dados do sistema de controle de acesso de seu local de trabalho, empresa de turismo no centro de Los Mochis, que confirmaram sua presença no local de trabalho durante todo o dia. Check-in e gravação das câmeras na entrada do escritório excluíram completamente a possibilidade de que, no horário indicado, ela pudesse estar no café internet. Após verificação detalhada de suas palavras, investigadores chegaram à conclusão de que Paulina fisicamente não poderia enviar esta mensagem ela mesma ou estar no local de envio. Seu envolvimento nesta ação foi completamente excluído. Assim, a versão segundo a qual Paulina Moreno poderia conscientemente ajudar a irmã a ocultar o desaparecimento dos pequenos moradores foi definitivamente retirada da pauta. Documentos, videogravações e depoimentos de colegas confirmaram completamente sua inocência. Os investigadores encerraram oficialmente esta pista falsa. Ao mesmo tempo, o comportamento de Paulina não parecia aos investigadores completamente explicável. No interrogatório, ela confessou que há muito suspeitava de problemas na vida da irmã, mas não tomou medidas ativas devido às relações tensas com Alejandra e ocupação no trabalho. Esta passividade parecia suspeita, mas formalmente não contradizia a lei. No entanto, a investigação do café internet trouxe mais uma reviravolta inesperada. Durante verificação das gravações e documentos do estabelecimento, investigadores descobriram recibo preservado de pagamento de tempo de computador. O recibo foi assinado por pessoa desconhecida anteriormente, indicada como Senhor Dias. A assinatura e nome não coincidiam com nenhum dos participantes conhecidos do caso. O funcionário do café confirmou que o pagamento foi feito em dinheiro e a visitante não apresentou documentos e o nome escreveu à mão, como frequentemente se faz ao pagar em dinheiro. Assim, a investigação mudou drasticamente na direção de nova personalidade anteriormente não figurante. A assinatura S. Dias se tornou novo enigma, exigindo verificação urgente. Investigadores registraram estes dados e se colocaram à tarefa de estabelecer urgentemente a identidade da mulher que fez o pagamento no café internet naquele mesmo dia em que foi enviada a mensagem de voz em nome dos pequenos moradores. No foco da investigação se encontrou o funcionário dos serviços sociais, inspetor Sérgio Dias. A investigação mudou drasticamente de curso depois que ficou claro por que 3 queixas sobre a família Moreno não foram verificadas. Na manhã de 2 de dezembro, a polícia convocou para interrogatório o inspetor dos serviços sociais, Sérgio Dias, 45 anos, funcionário público com 15 anos de experiência. Motivo da convocação foram gravações descobertas anteriormente do café internet com assinatura S. Dias. Verificação dos registros de solicitações nos serviços sociais da cidade mostrou que, justamente, inspetor Dias conduzia o caso da família Moreno e era responsável pelo processamento das 3 queixas recebidas em junho, agosto e outubro de 2022. No exame cuidadoso do registro de solicitações, descobriu-se que inspetor Sérgio Dias pessoalmente encerrou todas as 3 solicitações sobre a família Moreno com anotação: verificado. Família não reside no endereço indicado. No entanto, nenhuma documentação de saída ou fotografias de inspeção o inspetor não forneceu. Verificação interna dos serviços sociais revelou que Dias formalizou o encerramento das solicitações sem confirmações obrigatórias e assinaturas de vizinhos ou testemunhas, violando instruções funcionais. No interrogatório,
Dias afirmou confiante ao investigador que saiu pessoalmente para todas as 3 solicitações. Mas a casa de Moreno sempre estava fechada e parecia inabitada. Eu várias vezes fui lá, toquei a campainha. Ninguém respondia. A casa parecia abandonada. Por isso marquei no relatório que a família não mora lá, disse ele. No entanto, verificação logística do rastreador GPS do automóvel de serviço dos serviços sociais mostrou outra coisa. Nos últimos 6 meses, nenhuma visita do automóvel ao endereço Rua Ignácio Allende foi registrada. Dias explicou a ausência de registros por defeito técnico do sistema GPS. Porém, o Departamento Técnico dos Serviços Sociais refutou suas palavras, confirmando o total funcionamento do equipamento durante todo o tempo. A polícia supôs que as ações do inspetor Dias podem ser explicadas por corrupção e suborno por parte de Moreno ou seu círculo. Foi realizada busca no local de trabalho e na casa de Dias. Nenhum traço de grandes somas de dinheiro, compras injustificadas ou transferências bancárias suspeitas foram encontrados. Subornos, assim, foram excluídos. A versão de acordo corrupto se mostrou falsa e foi oficialmente encerrada. No entanto, a atenção dos investigadores atraiu descoberta completamente diferente. Durante busca no armário pessoal de Dias no local de trabalho, policiais descobriram várias embalagens de antidepressivos. Os medicamentos se mostraram exatamente os mesmos que anteriormente encontraram na casa de Alejandra Moreno, prescritos pelo mesmo médico, Dr. Ramírez. Dr. Ramírez, psiquiatra da Policlínica Municipal de Los Mochis, anteriormente figurava no caso apenas indiretamente. Agora ele inesperadamente se tornou elo importante, unindo o inspetor Sérgio Dias e Alejandra Moreno. A investigação não conseguiu encontrar evidências diretas de como exatamente Dias se relacionava com o Dr. Ramírez e por que ambos entravam em contato com Alejandra. Mesmo assim, o fato de ligação comum dos 3 através da prescrição e uso de antidepressivos foi registrado. A investigação ainda não fazia conclusões oficiais sobre o papel do inspetor Dias no caso dos pequenos moradores da casa da Ignácio Allende. No entanto, ficou óbvio que o inspetor Dias escondia significativamente mais informação do que estava disposto a informar a polícia no interrogatório inicial. Sua ligação pessoal com o Dr. Ramírez e medicamentos encontrados na casa de Moreno obrigava investigadores a considerar perspectiva completamente nova deste caso complexo. Sérgio Dias foi temporariamente afastado do trabalho nos serviços sociais até esclarecimento de todas as circunstâncias. A polícia colocou sob vigilância rigorosa suas ligações e contatos para entender que relação ele poderia ter com os eventos trágicos na casa de Moreno. Em 15 de janeiro de 2023, Alejandra Moreno foi presa pela polícia nos arredores de Los Mochis. Após quase 2 meses de ocultação, foi encontrada num pequeno motel onde se instalou sob nome alheio. Ao mesmo tempo, Sérgio Dias permanecia afastado do trabalho e estava sob prisão domiciliar, colaborando com a investigação. Depoimentos de Dias finalmente revelaram a cadeia de eventos e estabeleceram ligação entre ele, Moreno e Dr. Ramírez. Alejandra Moreno confessou que em junho de 2022 a mais velha dos pequenos moradores, Sofia, de 9 anos, morreu devido à forte desnutrição e ausência de cuidados adequados. Com medo da responsabilidade e possível prisão, Alejandra decidiu ocultar o ocorrido. Foi justamente então que ela se encontrou pela primeira vez com o inspetor dos serviços sociais Sérgio Dias, que veio por queixa dos vizinhos sobre desgraça. Dias, estando em grave dependência de antidepressivos prescritos pelo Dr. Ramírez, propôs a ela acordo. Moreno assinava papéis sobre supostas verificações realizadas, e inspetor Dias, por isso, recebia medicamentos, receitas dos quais ele regularmente vendia através do médico. O esquema funcionou quase sem falhas vários meses. Mas em outubro de 2022, na casa de Moreno, morreram por estado grave e ausência de alimentação normal os 3 pequenos moradores restantes. Desta vez, o esquema falhou. Alejandra novamente exigiu ajuda de Dias e este, temendo perder acesso aos medicamentos, continuou encerrando relatórios dos serviços sociais sem verificação. A investigação restaurou detalhadamente todas as circunstâncias do caso. Os sacos com gesso que Carlos Rojas levava ao aterro não tinham relação com os restos mortais encontrados.
Alejandra ela mesma comprava materiais de construção para mascarar o local de armazenamento dos restos mortais, excluindo Carlos dos suspeitos. Recibos da loja de materiais de construção confirmaram que compras de gesso e reboco foram feitas por Moreno. Assinaturas de Renato Padilha nos documentos de auxílios sociais foram consequência de sua dependência alcoólica e ausência de trabalho. Dinheiro dos auxílios. Alejandra gastava em álcool e festas, mantendo imagem de vida normal, na qual não havia lugar para pequenos moradores. Mensagem enviada por WhatsApp em julho de 2022 do endereço IP do Café Internet foi feita pessoalmente por Sérgio Dias para acalmar parentes de Alejandra e prevenir solicitações adicionais à polícia. Este passo se mostrou iniciativa pessoal dele, não coordenada diretamente com Moreno. Quando todo o esquema desabou e a polícia começou a investigação séria, Alejandra tentou transferir toda a responsabilidade para Dias. Ela afirmava que o inspetor supostamente estava diretamente envolvido na morte dos pequenos moradores. Dias, por sua vez, tentou destruir registros médicos sobre sua dependência no Dr. Ramírez, porém não conseguiu. A investigação rapidamente apreendeu o prontuário médico. Busca no consultório do Dr. Ramírez confirmou fato de emissão ilegal de receitas para Dias, porém motivo do próprio médico permaneceu não esclarecido. O médico colaborou com a investigação, não negando o fato de emissão de receitas, mas afirmando que fazia isso por insistência de Dias, não tendo vantagens financeiras diretas disso. O processo judicial, concluído em maio de 2023, foi público e causou séria repercussão em Los Mochis. A sentença foi severa e clara. Alejandra Moreno recebeu 35 anos de prisão por não prestação de ajuda necessária e negligência que levou à morte dos pequenos moradores. Sérgio Dias foi condenado a 7 anos de prisão por falsificação sistemática e falsificação de documentos. Dr. Ramírez perdeu a licença e recebeu proibição vitalícia de prática médica. Porém, não foi responsabilizado criminalmente devido à ausência de provas de sua participação direta nos crimes de Moreno e Dias. No caso, não havia conclusões morais ou justificativas. Apenas fatos frios, documentos, testemunhos e veredicto severo do tribunal.